Continuando a saga de vídeos aqui no canal falando das primeiras histórias do Wally West como Flash, escrito pelo Mac Baron. Hoje nós vamos estar falando do número 3 e 4, que reúnem as sagas O Kilgrave e Mate o Kilgrave. Um arco cheio de boas ideias, decisões estranhas e um vilão que nasce incrível, mas se perde no roteiro. Então, bora lá! E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração, e hoje eu tô aqui para falar das edições 3 e 4 na fase do Mike Baron no Flash, que reúne a saga O Kilgrave e Mate o Kilgrave. E bom, o que vai ser a trama principal dessas edições? Eu não vou resumir a história como eu fiz nos vídeos anteriores, afinal é um arco completo e seria muita coisa para resumir, mas eu vou tentar falar o máximo possível. Nessa história a gente vai acompanhar basicamente o Wally sendo chamado meio que para ser estudado nos laboratórios de Star. Então ele acaba se deparando no meio de um teste de velocidade com o Kilgrave, que é uma espécie de inteligência artificial alienígena. E é disso que vai se desenvolver a história, com essa tecnologia tentando meio que dominar o planeta, invadindo todas as tecnologias mundiais. E bom, antes de falar o que eu achei da saga em si, eu marquei pontos aqui que eu quero conversar com vocês. A história já começa muito estranha, né? Com o Wally basicamente tomando uma multa de carro. Tipo, mano, eu achei isso muito jogado, muito... Nossa, deixa eu mostrar como o Wally é radical aqui, ó. Ele vai tomar uma multa de carro. Nossa, eu achei isso aqui muito engraçado, de tão ridículo de colocar do nada, sabe? Agora bora falar de pontos importantes que acontecem nessa saga, que vai dar uma contextualização pra gente conversar mais um pouco. O Wally pegando uma mulher casada e velha. E não, eu não tô dizendo que ela é velha pela idade, mas sim ela é velha pro Wally. Afinal, é dito aqui que o Wally tem 20 anos e ela 34. E ainda pra acontecer esse romance, teve que do nada tirar a Francine do jogo, com ela simplesmente deixando uma carta aqui, ó: bye bye Wally, as coisas estão acontecendo rápido demais, tô vazando. Tipo, Mike Baron nem se deu o trabalho de botar a Francine na trama pra se despedir. Depois tem o Wally queimando um cara com a força de aceleração, que aqui na época não se chamava força de aceleração, mas a gente sabe que é a força de aceleração, né? Bom, em muitos aspectos, o Kilgrave e Mate o Kilgrave resumem perfeitamente o que a gente está acompanhando até agora na fase do Mike Baron. Nunca existe a sensação de um arco grande, nada parece planejado ao longo prazo, parecem histórias isoladas, no caso arcos isolados, pois a edição 3 conecta na 4. A trama simplesmente acontece, cresce, muda de direção e às vezes parece nem saber onde quer chegar. É como se a HQ estivesse sendo escrita enquanto você lê, tipo no improviso. Faz com que decisões de personagens e de tramas pareçam arbitrárias, ilógicas e sem consequências reais. O arco anterior termina com Francis e o Wally se mudando juntos para uma casa nova, uma mansão. Mas já na segunda página de O Kilgrave, ela simplesmente foi embora e deixou uma carta aleatória. Ela nem aparece na HQ. Isso não soa como um desenvolvimento orgânico, soa como uma decisão de roteiro, tipo, tô com vontade de dar uma namorada nova pro Wally, então manda a Fran embora. Uma forma muito conveniente de deixar o Wally solteiro, pra logo engatar um relacionamento com a Tina McGee. E o problema, como eu já citei antes, ela é casada e ainda mais velha. Apesar que o mais velha dá pra perdoar, pois os dois são maiores de idade, mas mesmo assim, ela é casada. E o relacionamento avança super rápido, sem o peso emocional que a situação exige. No fim, a Tina vira só mais uma das muitas namoradas do Wally que ele teve antes da Linda, que é a definitiva. E bom, bora agora falar da minha decepção com a história. No início, quando a história começou, eu achei uma ideia fantástica, principalmente pelo contexto que a gente vive hoje, com o ChatGPT, com as pessoas com medo da tecnologia. Toda a ideia da história é supimpa. E também é um tipo de vilão que combina perfeitamente com Flash pra mim. É um vilão que daria mais trabalho pro Flash, pois aqui em alguns momentos da trama esse vilão é descrito como energia pura,
que entra nas tecnologias e tal. Mas o problema aqui é que a natureza do Kilgrave muda o tempo todo. Ele começa como energia pura, depois cria uma câmera de clonagem, substitui um cientista e no final vira um verme gigante monstruoso perseguindo o Wally. Detalhe, muito bom, tá? Todo o design tecnológico eu curti demais. Talvez lembre um pouco Jack Kirby pelo jeito que detalha as tecnologias, mas bem pouquinho aqui, é só pra dar um exemplo do que eu quero falar, não que ele esteja no nível do Jack Kirby, que é outro patamar, né? Mas enfim, a ideia do Kilgrave é muito boa, mas se perde no meio de tantas mudanças bruscas. E tem um momento que resume perfeitamente o roteiro desorganizado. O Kilgrave sequestra o Sistema Nacional de Mísseis e ameaça destruir Nova Jersey. Ele lança o míssil, mas o míssil não explode por defeitos de fabricação. E pronto, ele simplesmente desiste da ideia. Diz que vai construir mísseis melhores e o assunto morre ali, mesmo ele podendo ter lançado outros mísseis. E apesar de tudo isso, o Kilgrave representa algo interessante. Como eu já disse anteriormente, o medo da tecnologia, da conexão digital, de um futuro que os computadores não precisam mais de nós. E o vilão é um produto claro da sua época, só nunca é desenvolvido à altura. Outro problema pra mim também é a fortuna que o Wally ganhou. Tipo, ele dirige um carro esportivo importado à toa, só para mostrar como ele tem grana, pois ele é o Flash, ele não precisa do carro. Eles até tentam justificar, mas sabe, não convence. Fora isso, a riqueza nunca é explorada, parece que foi colocado totalmente à toa. O Mike Baron não sabe o que vai fazer com isso. Tipo, não muda a visão do Wally sobre o mundo, nem seus relacionamentos, afinal coloca que a Francine terminou com ele por ele estar indo rápido demais, e só faz ele parecer um playboyzinho querendo mostrar que ele tem carro, afinal ele não precisaria desse carro. O que eu posso citar é uma boa cena onde ele está conversando com Tina, e ela questiona: se todo mundo sabe quem você é, por que usar máscara? E o Wally basicamente responde que é tradição, que é em respeito ao Barry, e é uma boa ideia, mas isolada e sem consequências. No final, esse arco do Kilgrave não é uma história terrível. Tem boas ideias, bons conceitos e até personagens interessantes, daria pra colocar aqui. Mas tudo parece improvisado, como se o roteiro sempre estivesse correndo pra fazer as coisas. E esse, pra mim, é o maior problema. E bom, tá aí mais um vídeo conversando um pouco sobre o Kilgrave e mate o Kilgrave. É esse arco aí onde vai apresentar esse vilão que nunca mais apareceu, pelo menos nas histórias do Flash aí, mas que daria pra ter feito algo muito legal com ele. Não é tão ruim quanto as histórias anteriores que eu citei, que o Wally fez coisas como aquele negócio do hospital, de cobrar do hospital. Então aqui deu uma melhorada, mas continua ruim, sabe? O Mike Baron parece que não sabe fazer o básico. É aquele escritor que só desperdiça coisas, vamos colocar assim. Que o próprio arco do hospital poderia ter sido muito melhor. Toda a ideia dessa história do hospital poderia entrar numa das melhores histórias do Flash, nível tipo o menino que colecionava o Homem-Aranha. Então olha a história que foi desperdiçada. Então é isso. A fase do Baron, pelo menos nessas 4 edições, pra mim são de um cara que tem ideias boas, mas não sabe escrever. Resumidamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike e até o próximo vídeo.